Boa tarde a todos os presentes e também aqueles nossos amigos virtuais que estão nos assistindo através do Facebook. Hoje é um dia especial para a gente, é um chá beneficente que a gente faz todo ano. Agradeço a cada um de vocês por terem vindo, terem nos ajudado, né? E também é um dia especial porque nós temos uma palestra, tá? E hoje o palestrante da tarde é o presidente da casa e presidente da USE também, né? Da USE Napa, a gente não pode esquecer, né? Então a gente vai fazendo a nossa oração inicial. Estamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, deixando os nossos problemas lá fora, nos sintonizando nessa nossa casa. Eu sempre digo, casa onde mais somos ajudados do que ajudamos. Agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo também a todos os mentores da nossa casa. Agradecendo ao Dr. Deseja de Menezes e sua corrente médica do espaço, que nos auxilia, nos ampara, nos ajuda. Que possamos fazer e ouvir, compreender e colocar em prática no nosso dia a dia todas as informações, todas as orientações que nos forem passadas nessa tarde de hoje. E já agradecidos, nós vamos fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Convido a todos a fazer comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje o Selim vai falar para a gente sobre o tema Não Olhe para Trás. Vamos lá, Selim. Depois que ele cria uma baita expectativa, fica complicado, né? Bom, vamos só conversar um pouquinho aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É uma alegria, é um prazer estar com todos aqui. Nós vamos fazer um bate-papo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, qualquer momento, por gentileza, fale. Se tiver algumas colaborações também, podem falar também. Não fiquem só ouvindo, não. Bom, o tema que nós vamos falar, como já foi dito, é Não Olhe para Trás. Na visão espírita, a gente sempre começa a falar, às vezes a gente fala que na visão espírita a gente começa a se prender muito no passado, né? Porque a gente fala que tudo que acontece com a gente é culpa do que nós fizemos em vidas passadas, e a gente sempre vai arrumando um culpado lá atrás. Mas na verdade o que a gente tem que pensar quando a gente fala de espiritismo é futuro. As mensagens de Jesus sempre eram em relação ao futuro. Então quando a gente fala de não olhe para trás, nós estamos sempre falando de evolução espiritual e estamos também falando de superação das dificuldades. Quando nós falamos de superação de dificuldades, de evolução espiritual, nós estamos falando de reencarnação e aprendizado. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, tá? Por gentileza. Então quando a gente fala ali reencarnação e aprendizado, nós estamos falando que cada vida que nós temos é uma oportunidade da gente vivenciá-la e aprender a evoluir moralmente. Então, tudo que nós passamos em todas as nossas reencarnações, nós estamos aprendendo a evoluir, nós estamos evoluindo. E isso remete ao quê? A ação e reação. Ação e reação parece muito... quando a gente fala de ação e reação, vai dar uma característica muito física no negócio, né? Mas nós estamos falando de ação e consequência. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu penso tem uma consequência. Então, as nossas ações de hoje vão influenciar o nosso futuro. Influenciando o nosso futuro, vai influenciar a nossa próxima reencarnação. E nós temos que focar no presente. O que a gente fala de focar no presente? Quando a gente vem na casa espírita, o pessoal fala assim, minha vida não está dando certo porque algo que eu fiz em vidas passadas não está dando certo. A gente tem sempre a necessidade de achar um culpado, né?
Quando o culpado não é o alinhamento dos planetas, é que meu signo agora eu estou no inferno astral. E por último eu vou achar os obsessores, coitado deles, né? Que estão me prejudicando. Eu só esqueço que tudo depende única e exclusivamente de mim, né? Então quando a gente fala de focar no presente, nós estamos falando exatamente nisso. Mas pensando um pouquinho nisso que nós falamos, né? O que nós estamos falando exatamente de foco no presente? É viver o presente plenamente. Está falando assim, pô, mas viver o presente plenamente? Quantas pessoas vocês conhecem que estão com ansiedade? Vivendo o futuro. Quantas pessoas você conhece que está com depressão? Que ficam vivendo o passado. E a gente esquece que o presente é o que tem que ser feito. O presente ele é tão rápido que quando eu comecei a fazer essa palestra aqui já foi passado. Então nós temos que trabalhar exatamente, sempre ficar atento e vivê-lo plenamente. E utilizar o passado como aprendizado, mas sem permitir que eles impeçam que a gente evolua, que nós avancemos. Pergunta: por que nessa encarnação nós não lembramos do que nós fizemos em vidas passadas? Porque senão vai pular o que passou, você vai viver. Senão a gente vai ficar carregando aquele transatlântico que atrapalha toda a nossa vida, não é isso? Então, se a vida já nos mostra isso, se que nós não lembramos do que nós fazemos em vidas passadas, por que a gente recarrega conosco coisas que nós fizemos no passado dessa vida? E isso atrapalha toda a minha evolução, todo o meu progresso, toda a minha maneira de pensar. Então, foco no presente. Cultivar relações saudáveis. Por que nós nascemos sempre, quase sempre, no mesmo clã, vamos chamar assim, com as mesmas pessoas que nós estamos vindo em diversas reencarnações? Porque a gente precisa aprender a viver com elas. Então a gente precisa aprender essas oportunidades de aprendizado. Eu costumo dizer que a gente só vai parar de reencarnar a partir do momento que nós aprendermos a viver com o próximo. Na hora que nós aprendermos a viver com o próximo, a gente vai mudar de nível. Qual que é a coisa mais difícil hoje? Quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, o que eu faço? Tiro do grupo, cancelo, não é mais meu amiguinho, não é isso? A gente não consegue, não é assim? Bloqueia. A gente não consegue trabalhar com pessoas que têm pensamentos diferentes dos nossos. E outro ponto, a gente reza o Pai Nosso como nós acabamos de rezar, né? Perdoar os nossos inimigos, assim como nós perdoamos. Será que nós perdoamos mesmo? Ou quando a gente ainda fala alguma coisa, aquelas borboletas no estômago ainda começam, né, a incomodar. Então, focar no amor e na bondade. Ou seja, nós podemos transformar todas as nossas experiências difíceis em lições de valor. Outro dia eu vi uma frase que falava assim: você acha que... um palestrante estava perguntando para o outro, ele falou assim: você acha que a gente tem méritos de viver uma próxima reencarnação? A resposta do outro falou assim: não, a gente vive uma próxima reencarnação pela benevolência de Deus, porque méritos nós ainda não temos. Estava lendo um livro da Cartas de Paulo, tem uma passagem lá que ele fala em Coríntios, que ele fala assim, uma passagem de Jesus, ele falou assim: eu te dou leite e não comida. Significa que nós ainda estamos na nossa infância da evolução espiritual. Então, se nós estamos na nossa infância, nós estamos muito mais focados ainda na benevolência, precisando da benevolência de Deus do que por merecimento. Então, tudo isso foi só uma introdução que eu queria conversar com vocês. Eu queria utilizar a letra de uma música do Capital Inicial, que fala exatamente disso. Por que eu queria utilizar essa letra? Porque ele começa a ler: nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Quando a gente fala ali, nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser perfeito para mim, já que Deus é perfeição. Se tudo que nos acontece está perfeito, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento, por que eu fico chateado quando as coisas não acontecem como eu quero? Por que eu fico falando, mas nada dá certo, nada está como deveria ser, eu não mereço? A gente não fala isso? Me conta uma passagem que Jesus fala que o nosso prêmio será nessa vida. Todo ensinamento de Jesus, o que ele fala? Vida futura.
Vida futura, ele nunca fala, faça o bem que você será beneficiado nessa. Ele fala, faça o bem que o seu futuro vai ser beneficiado. Então, quando a gente começa a olhar aquele texto ali, a gente começa a pensar exatamente nisso. Agora, ver o mundo de outro jeito. Eu quero ver o mundo de outro jeito? Porque se eu for ver o mundo de outro jeito, eu vou começar a perceber que eu tenho um monte de erros que eu preciso corrigir. E eu não vou querer corrigir algo que eu acho que está perfeito, que sou eu, né? Então, se eu não ver o mundo de outro jeito, eu não vou... Jesus não falava, crescei dos instruí-vos. A gente precisa crescer espiritualmente, receber uma nova instrução para poder ver a situação diferente. Se eu ficar pensando da mesma maneira sempre, o que vai acontecer comigo? Como que vai ser a minha próxima reencarnação? Então a gente precisa se instruir, quando eu falo se instruir, a gente precisa estudar o Espiritismo, estudar os ensinamentos de Jesus, que seja. Mas a gente precisa mudar a nossa percepção de mundo. Mudando a percepção de mundo, a gente consegue enxergar a vida de outro jeito. Aí ele fala ali o seguinte, ó, se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Sua inteligência ficou cega de tanta informação. Se o que é errado ficou certo. Jesus sempre prega para a gente revolução espiritual, certo? E por que a gente se foca tanto em evolução material? Dinheiro, materialidade nos é dado para a gente evoluir intelectualmente, para a gente evoluir moralmente, espiritualmente. Por que nós ficamos tão escravos da materialidade, colocando a materialidade não como meio, mas como objetivo final? Ou seja, nós estamos cada vez mais preocupados com o que é errado, que nós vamos ver lá no final uma outra estrofe. A gente está cada vez mais focado em conseguir coisas que ao morrer nós vamos deixar aqui, nós não vamos levar nada. E o conhecimento que nós temos que levar, a nossa experiência, a nossa vivência, o que acontece? A gente não se preocupa com isso. É aquela história. Se eu faço uma revisão sempre, médica, para cuidar da saúde, por que eu não posso fazer uma revisão da minha parte espiritual? Se eu tomo banho que é para manter meu corpo limpo, por que eu não posso tomar banho com conhecimentos espirituais e manter a minha alma limpa para que eu consiga realmente perceber aquilo que está escrito? Outra coisa que é interessante, que tem até uma frase que eu vi, a inteligência ficou cega. Eu vi uma frase outro dia que estava escrito assim: estamos nos afogando em informações e famintos por sabedoria. Quantas informações a gente tem? Se eu falar para vocês que, se eu não estiver falando besteira, toda a informação do mundo é renovada a cada 10 dias, ou 10 minutos, uma coisa assim. As informações são renovadas muito mais rapidamente. Ou seja, eu estou tendo muito mais informação, mas eu não consigo saber exatamente aquilo que eu uso. A gente fala que Jesus é nosso modelo e guia, né? Só que tem influencer aí que tem 1 milhão, 2 milhões, 6 milhões de pessoas sendo seguidas. Se Jesus tivesse um Instagram, quantos seguidores ele deveria ter? Né? Trazendo para o nosso dia a dia. Ali é o refrão da música, e ele fala uma coisa muito interessante. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São as passadas, escolha na estrada, e não olhe para trás. Quando a gente está escrito ali, se não faz sentido, discorde comigo, vamos pensar um pouquinho na fé raciocinada. Quantas vezes nós falamos que tudo que nos acontece tem que passar pelo crivo da fé raciocinada? Aí chega no dia 31 de dezembro, a gente vai pular onda, comer romanzinha, colocar trevo. Aí nós falamos de fé raciocinada e vamos correr tudo atrás de misticismo. Isso, e não pode comer ave que cisca para trás. Isso. Aí quando chegar no 31 de dezembro de 2025, com certeza nós faremos os mesmos pedidos que nós fizemos em 24. Que por coincidência era muito parecido com os de 23. Hã? E para por aí, né? Porque já entra na pandemia, e na pandemia ninguém foi para lá. Então, quando a gente começa a pensar nisso daí, a gente começa a se preocupar com o seguinte: cadê minha fé raciocinada? Será que o que realmente eu estou fazendo está seguindo os ensinamentos de Jesus?
Está seguindo as orientações ou eu estou... Lembra daquele capítulo que diz lá, servindo a Deus e a Mamon, que eu sempre confundo, Mamon? Como que eu consigo servir a materialidade e servir a espiritualidade ao mesmo tempo? Não dá certo. Tem uma outra coisa ali que está escrito assim, águas passadas. Tem uma música, depois a gente pode ouvir no final, que fala assim, águas passadas só irão afogar, como que diz, irão afogar alguém que deixou o mal invadir. Vamos chamar de mal os maus pensamentos, tudo aquilo que a gente tem na nossa cabeça. Águas passadas passaram. Não tem aquela frase que diz que eu não consigo me banhar no mesmo rio 2 vezes? Porque quando eu entrar pela 2ª vez no rio, a água já não é a mesma, eu já não sou o mesmo, as minhas células não serão as mesmas. Então, águas passadas, se passaram, serviu de aprendizado. Vamos deixar aquele transatlântico lá atrás, vamos cortar as guias que nos prendem a ele e vamos tocar. E não olhem para trás. Ali tem uma outra parte. Tem uma passagem que está em Lucas, que diz o seguinte, eu preciso ler aqui, senão eu esqueço. Cristo fala assim, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está pronto para o reino de Deus. Essa passagem está lá em Lucas, né, como eu falei, capítulo 9, versículo 59, que ele fala, Jesus fala para 2 pessoas, larga tudo que você tem e me segue. Aí um fala assim, eu posso ir enterrar meus pais? Aí o outro fala assim, eu posso ir até me despedir dos meus pais? Isso não quer dizer que ele não estava proibindo de ir lá enterrar. A interpretação é totalmente outra, que é um outro evangelho. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, quantas vezes nós somos chamados para alguma coisa nova e a gente não solta o que está no passado? Eu vou, mas deixa eu voltar. Tem uma frase aqui que eu até anotei que eu achei super legal, que diz o seguinte, nós temos dificuldades de abrir mão de determinados valores. Nós ficamos presos a algumas coisas da nossa vida. E tem uma outra aqui também que eu anotei, que depois eu falo para vocês, é só para guardar surpresa. Mas vamos lá falando, né? A gente tem dificuldades de desprendimento. A gente tem dificuldades nessa primeira lei, que é a lei da abnegação. Achei a frase aqui, que fala assim, há muita gente que não consegue desprender das coisas das quais Deus nos libertou. Aquilo que um dia nos prendeu, potencialmente ainda é um perigo. O que significa isso? Significa que quando a gente fala de novas maneiras de pensar, novas maneiras de agir, novas maneiras de ver a vida, aí a gente fala assim, deixa eu voltar um pouquinho para cá, que aqui eu me sinto melhor, aqui eu me sinto na minha zona de conforto, eu me sinto o famoso vítima, né? É gostoso ser vítima. Porque a partir do momento que eu mudar a minha percepção, eu vou mudar a maneira de agir. E a maneira de agir vai perceber que muitas vezes eu errei. A maneira de agir vai fazer que muitas vezes aquilo que eu achava que era personalidade nada mais é do que falta de educação mesmo. Né? Então a gente precisa seguir exatamente esse ensinamento. Por quê? Porque quando a gente fala aqui, a gente precisa ter uma experiência pessoal com o amor de Deus. Né? Experiência pessoal com o amor de Deus. Por que pessoas que passam por grandes dificuldades voltam transformadas? Porque eles passaram exatamente uma experiência pessoal de Deus. Quando a gente fala de Deus, de Jesus crucificado, a gente sempre fala, a gente ainda tem o hábito de pensar na morte, não é? Na crucificação. Só que a gente esquece que o grande ensinamento foi a vitória, foi a renovação. Foi ele surgir depois. Quantas vezes nós passamos pelo momento que nós somos crucificados na nossa vida e a gente se prende lá? A gente esquece que nós vencemos. Se nós lermos o Apocalipse vai perceber que lá no final, Apocalipse significa revelação, não tem nada a ver com tragédia, significa que tudo que aconteceu lá no final, não tem um final, tem uma nova vida. Ou seja, pensar no futuro, pensar sempre olhando para frente. Aí continuando um pouquinho, está escrito ali, ó. Eu quero encontrar a solução sem ter nenhum problema. Insistir em se preocupar demais. Cada escolha é um dilema. Quando eu falo ali que cada escolha é um dilema, como nós já falamos, tudo na vida eu tenho que fazer uma escolha. Se eu não fizer nada, é uma escolha. Se eu quiser ficar sentado esperando, é uma escolha.
Se eu quiser ler aquele livro, O Sucesso, e achar que vão bater na minha porta e vão me dar um cheque, não vai acontecer. Tem um verbo que eu gosto muito que chama esperançar. Por incrível que pareça, é um verbo, existe, eu procurei no dicionário. Esperançar significa o seguinte: não é ficar esperando as coisas acontecerem, é eu levantar, mudar, agir para querer alcançar um objetivo. Vamos imaginar o seguinte: tudo na nossa vida, a gente quer encontrar uma solução, mas a gente não se mexe. Vocês já perceberam que quando a gente quer fazer alguma coisa, aparece sempre um obstáculo? Aparece sempre alguma coisa que me impede? Vamos trocar o nome de várias coisas por resistência. A resistência é multifacetada. Ela tem vários aspectos, mas ela funciona só com um ponto. Tá? Quando a gente vai fazer o curso aqui, a primeira coisa que a gente fala para as pessoas que estão fazendo o curso é o seguinte: você vai começar a fazer o curso aqui de Espiritismo, na hora de você sair o telefone vai tocar. Na hora de você sair, alguém vai te convidar para sair. Na hora que você sair da sua casa, você vai achar que o trânsito está maior. Só venha, porque vai ter um monte de coisas contra para você não levantar e vir até uma casa espírita. Tá? Casa espírita, que seja a casa de fé. Sempre vai curtir aquilo. E a gente leva também o seguinte ponto: a gente sempre leva conosco essa inércia. Né? Ou seja, não, eu vou ficar aqui em casa hoje. Hoje está frio, acho que eu mereço ficar aqui em casa. Hoje está muito frio, não estou legal, não mereço. É como se a gente buscasse uma recompensa por aquilo presente, por aquele momento presente, por um momento que a gente fala: eu mereço, né? Eu mereço. Só que a gente fica tão preso nessa inércia que a gente fica valorizando muito mais o presente atual, o momento atual, né, o nosso presente, do que o futuro. Quem tem dificuldades para levantar às 6 horas da manhã para ir trabalhar? Todo mundo? Nesse inverno? E se eu convidar vocês para amanhã, 5 horas da manhã, para a gente acordar cedo, levantar e fazer uma viagem para Campos do Jordão? Quem que está afim? Estou bem. Chega 4 horas, já está de pé. Já estou pronto. Já estou pronta. Então por que uma coisa me tira da inércia tão rapidamente e outra não? Porque a gente está muito mais preocupado com o nosso presente. A gente esquece de analisar que talvez o nosso futuro seja muito melhor do que o nosso presente. Nossa, vou fazer um passeio que vai ser fantástico. Opa, eu vou trabalhar. Também pode ser fantástico, não pode? Então por que a gente fala: não, tem que acordar cedo amanhã, mas para viajar a gente acorda 1, 2, 3 horas mais fácil, mais cedo. Nesse caso, a gente tem que pensar muito como um alpinista. A gente tem que jogar o nosso propósito lá na frente, da mesma maneira que o alpinista coloca a picareta dele para se prender na montanha e vai puxando. Nós também temos que jogar o nosso propósito lá na frente. Qual é o nosso propósito? Evoluir, progredir, caminhar para frente. Então, a partir do momento que eu jogo aquilo lá na frente, eu vou puxando e eu tenho um propósito para ir. Eu tenho algo que me motiva a levantar da cama cedo, que me motiva a estar aqui hoje conversando com vocês, que motivam vocês a estar aqui me ouvindo e aqui a gente conversando, né? Então, qual que é o meu propósito? O que faz eu levantar? O que faz eu caminhar para frente e não ficar preso ao passado? Então é isso que a gente fala nessa parte ali. E aí tem uma parte final que diz o seguinte: não parece Jesus falando para a gente? Essa última frase. Sempre estou mais do seu lado que você. Siga sempre em linha reta e não procure o que perder. Aqui a gente fala o seguinte: o que perder não está dizendo eu sempre vou correr atrás de materialidade, algo que eu posso morrer e deixar isso aqui. Tem uma passagem em Gênesis que Jesus fala assim: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Isso aqui ele fala para Jacó, quando Jacó está lá dormindo, no sonho dele, que está dormindo com a cabeça em cima de uma pedra, né? E quando ele acorda, Jesus fala isso para ele, Deus fala isso para ele. E em Josué que fala assim: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque o Senhor seu Deus estará com você em qualquer lugar para onde você for.
Então veja, é só uma música? É só uma música. Provavelmente o ensinamento seria outro, o ensinamento seria outro. Mas o mais importante nesse ponto é que tem algumas mensagens que nos tocam, que a gente ouve dia a dia, a gente não presta tanta atenção. A espiritualidade falou assim, olha, eu vou mandar uns profetas antes para te passar o ensinamento. E esses profetas vieram e foram nos passando os ensinamentos. E nós não fomos aprendendo. A espiritualidade falou assim, eu vou mandar mais alguns profetas para vocês. E não funcionou. Até que chegou Jesus, responsável pelo nosso planeta, e falou assim, já que os profetas não resolveram, eu vou pessoalmente explicar para vocês o que acontece. E também não funcionou, né? Então, o que quer dizer com isso daí? Isso daí quer dizer o seguinte, que a espiritualidade tem muito mais fé em nós do que nós mesmos. A espiritualidade nos apoia muito mais do que nós mesmos temos fé, crença e força para seguir nessa jornada. Em outros, seguindo um pouquinho, né, só para resumir um pouquinho, finalizar um pouquinho, resumindo tudo isso que nós falamos, a visão espírita ela nos diz exatamente isso, nesse termo não olha para trás, ela nos encoraja a aceitar o passado como parte de aprendizado, não ficar preocupado, mas o que eu fiz lá atrás? Meu amigo, o que você fez lá atrás? Passou. A gente fala em perdoar o próximo, na verdade o perdão serve para nós. Se o perdão serve para nós, por que eu também não me auto-perdoo? Por que eu não vejo as minhas atitudes? E ao invés de ficar me punindo, eu começo a pensar que aquilo foi um grande aprendizado. Segundo ponto, valorizar o presente. Qual que é o último capítulo do ESD? A última lei moral? Seja justiça, amor e caridade. Eu sou justo comigo mesmo se eu vier aqui agora nesse ponto para ouvir uma palestra e ficar pensando quanto está o jogo do meu time? Eu estou sendo justo comigo? Eu estou sendo justo comigo quando eu venho aqui para fazer uma apresentação para vocês e não me preparo suficientemente para entender o texto, para estudar, para fazer algum comunicado desse? Estou sendo justo? Eu não estou sendo justo comigo. Então, quando a gente fala de justiça, amor e caridade, é exatamente isso. Eu tenho que viver plenamente o meu presente. Se eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou pensando quanto está meu time, eu não estou pensando se eu vou pegar muito trânsito para ir embora, eu não vou ficar pensando nada. Eu estou presente aqui. Então, a gente precisa estar exatamente no momento em que nós estamos fazendo o nosso melhor. Mesmo que o melhor não seja suficiente, vamos doar o nosso melhor. Segundo, agir com responsabilidade moral, sempre buscando a nossa evolução espiritual. Nós tivemos algumas mudanças que a humanidade nos trouxe, que é o seguinte. O primeiro, a gente tinha o politeísmo. Então nós tínhamos muitos deuses. E as pessoas brigavam porque cada um seguia um deus e falava que o meu Deus era melhor do que o de vocês. Com o passar do tempo, nós chegamos que Deus só existe um. Por isso que nós nos tratamos como irmãos. A partir do momento que eu trato Deus como sendo único só, eu consigo buscar a minha responsabilidade moral junto ao meu próximo. Não consigo? Já não mudou a minha percepção, porque aquilo que era diferente, hoje eu já não tenho mais desculpa dessa diferença? Então veja, quando a gente fala de responsabilidade moral, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, é de Cícero, né? E ele fala assim: seja fator de soma na vida das pessoas a qual participas. A vida das pessoas que estão ao meu lado é melhor por eu existir ou é pior? Se for pior, acho que tem algo errado na minha vida, não é? O que eu estou fazendo para aliviar a vida do próximo, do que está ao meu próximo? Falar em caridade, eu acho caridade às vezes uma palavra muito pesada, muito forte. É difícil a gente fazer uma caridade no sentido da palavra, no sentido de uma como se diz? Me fugiu agora, já falo. Como sendo algo a ser atingido, né?
mas eu posso trazer alívio ao meu próximo. Não fica mais fácil? Não fica mais fácil trazer um alívio ao meu próximo? Então, resumindo tudo isso que nós vimos, aprendizado, vivência e pensando sempre no futuro, a gente vai conseguir trilhar o nosso caminho muito mais tranquilo do que a gente possa imaginar. O mais importante não é quantas vezes a gente cai, o mais importante é quantas vezes nós levantamos. O mais importante é quanto mais a gente cai e a gente levanta com mais fé. Eu imagino que Jesus ele pensa da seguinte maneira: quanto mais você erra, mais perto do acerto você está. Porque você errou mais uma, uma hora você vai falar, está dolorido errar. Então vamos buscar a evolução. Então é isso. Eu queria passar essa mensagem para vocês, rapidinho, meia horinha, só para que a gente consiga ter esse aprendizado e esse raciocínio de buscar um pouco mais, buscar um pouquinho mais essa parte de passado ficou lá atrás. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, a experiência na nossa vida funciona como retrovisores do carro. Ele falou, você está olhando para frente, não dá? Para dirigir o carro? Só que de vez em quando você olha para o retrovisor para ver o que você fez de errado lá atrás. Ou, no caso do carro, se alguém vem, né? Bora, lógico. Então, uma coisa importante que eu acho na doutrina espírita que nos traz nessa questão de erro é que, tudo bem, cometemos erros como todos, né? Só que aquela Terezinha que cometeu aquele erro, não é a Terezinha de hoje. É porque a vivência, o tempo, e não importa o tempo de doutrina, mas porque pode uma pessoa entrar hoje na doutrina e ela assimilar, então não é esse tempo. Mas aquela que cometeu aquele erro lá atrás não é a mesma. E talvez hoje não cometa aquele erro. Talvez outros novos. Novos, exatamente. Não cometa aquele. Então fica mais fácil a gente trabalhar com esse tipo de consolo, né? Que a gente, nesse aprendizado, para errar menos e se auto-perdoar, porque era uma outra pessoa que tinha uma visão diferente, não é mesmo? A gente tem que errar novo. No filme do Divaldo, tem uma hora lá que o obsessor dele vai conversar com ele, que ele está queimando os escritos lá. E o Espírito fala assim para Divaldo, você foi responsável pelo meu suicídio. Aí Divaldo falou assim, eu sou o mesmo Espírito, mas não penso da mesma maneira. É exatamente isso que você está falando. Erros do passado foram cometidos dentro de uma situação específica, dentro de um momento específico e dentro de um aprendizado que eu tinha específico. Por isso que o importante é errar novo. Né? Porque a partir do momento que eu erro sempre a mesma coisa, aí já cai disso que você está falando. Eu não estou evoluindo. Eu estou repetindo os mesmos erros. E a vida, ela nos cobra tanto isso, que na própria filosofia ela diz o seguinte, quando eu passo por uma situação e aquela situação não me ensinou nada, ela se repete. Se eu passar por uma situação e eu não aprendi nada com ela, não adianta eu fugir. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Então, assim, para cada situação, encare como aprendizado, não como punição. Né? Porque Deus jamais quer a nossa punição. Ele quer, sim, a nossa evolução. Então, se a gente ficar preso no passado, de algo que eu fiz, eu errei. E erramos muito. Provavelmente na Idade Média a gente não estava aqui no sábado conversando sobre Deus. Provavelmente a gente estava metendo a espada em alguém ou mandando alguém para a fogueira. Né? Não é verdade? Agora a gente já está falando de Deus, está vendo como a gente já está evoluindo? Já estamos mudando. Não é bem melhor pensar dessa maneira? Vou cometer erros novos, mas não vou mandar mais ninguém para a fogueira. Nem passar ninguém na espada. Tá bom? Terminando aqui, na hora que terminar a gravação, eu vou passar algumas músicas para vocês que eu coloquei nesse texto. E só quero que vocês façam a interpretação delas um pouco diferente do que ela parece. Todo mundo já ouviu essas músicas na rádio. Só que a gente sempre tinha um foco. Vamos ouvi-las de uma maneira focando
nisso que nós acabamos de ver. Pensando em futuro, pensando em aprendizado, pensando em progresso, pensando em evolução. E lembrando, Jesus em nenhum momento falou que o benefício seria nesta vida, sim, na próxima. Falando em próximo, espero encontrar vocês aqui na próxima terça-feira. Tá bom? Obrigado a todos. E saudade? Saudade? Olha, uma vez eu vi uma frase, eu não vou lembrar direito, que falava que saudade é o coração dizendo que a gente ainda, que tem alguém ainda presente. Era uma coisa assim. É o amor que fica. Saudade é o amor que fica. Só que saudade também é uma coisa. Saudades, eu tenho que sentir o lado bom. Eu tenho que sentir o lado bom do tipo. Nossa, meu pai faleceu em outubro do ano passado. Eu tenho saudades dele, lógico. Mas eu não posso ficar. Ai, se você estivesse aqui, você me ajudaria. Ai, o que você faria nessa vida? Ai, o que você me ajudaria nessa dificuldade? Ele tem um caminho para curtir lá. E eu tenho o meu aqui. Então, assim, saudades? Saudades dá. Aquele aperto no coração? Dá. Ah, seria bom se estivesse aqui? Seria maravilhoso. Mas eu também tenho que passar boas vibrações para ele lá. Então, da mesma maneira que quando a gente fala de saudades, tá, mas que tipo de saudades que eu tenho? Aquelas saudades que aquecem o coração ou aquela saudade que perturba o meu caminhar? Eu tenho que transformar isso em uma saudade. E mesmo porque tem uma parte ali que a gente sempre esquece, que é o seguinte: tá vendo aquela parte de evolução espiritual? Se nós acharmos que a vida acaba, nós vamos sentir uma saudade terrível. Se nós pensarmos que nós somos espíritos imortais, nós vamos achar que rapidamente nós vamos encontrar todas as pessoas que nós temos saudades. E outras, se nós vamos encontrar pessoas que nós deixamos no plano espiritual, que a gente não lembra e que estão sentindo muito mais saudades de nós do que nós deles. Então, saudades é aquela que tem que acalentar o coração e não aquela que tem que perturbar a mente. Saudade tem que ser saudável. Não, mas eu falo, a minha saudade que eu sinto de todos, da minha família que foram, meu marido, eu sinto saudade, mas eu não sinto saudade, assim, para perturbar. É carinho, é carinho. A gente não pode deixar que isso se transforme em um buraco dentro da gente. A gente tem... sinto saudade, são lembranças que a gente vai sentindo, que vai... Saudade a gente tem que ter. Que volta a ser. O que a gente sempre fala, a gente sempre comenta o seguinte: o problema não é sentir ou fazer as coisas, é tudo sentir em extremo. Tudo que é extremo é ruim. Tem que sentir como passagem, tem que sentir como momento, tem que sentir como ciclo, temos que sentir que daqui a pouco nós vamos ter um novo ciclo, vamos ter... E lembrar que nós somos espíritos imortais. A partir do momento que nós temos esse conceito na nossa mente de espírito imortal, tudo o resto, a vida muda completamente. Porque eu não trabalho mais para a minha materialidade ou para o meu prazer material. Eu sempre vou trabalhar em questão de buscar o futuro, de buscar aquilo que eu quero para mim, em termos de propósito. Lembra? Jogar lá no fundo, lá na frente e buscar? Sim. É trazer isso. Tá ok? Ok. Obrigado. Deixa eu sair daqui e colocar as musiquinhas para vocês, que é a parte mais legal. Termina aí, porque senão a gente vai ter que parar de